Hoje é dia 24 de janeiro e é o dia do aposentado. Mas será que nós temos muito o que comemorar? No dia 24 de janeiro de 1923, por meio da Lei Eloy Chaves, foi criada a Caixa de Aposentadorias e Pensões para Ferroviários, que, insatisfeitos com as suas condições de trabalho, eles criaram, no caso, alguns benefícios previdenciários que pudessem ali acolher e amparar em situação de dificuldade, tais como doença, invalidez, velhice, excesso de tempo de trabalho. Por isso foi criado os benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária, que seria entendida como aposentadoria por tempo de contribuição, e pensão por morte. Foi assim o passo inicial para a criação posterior da Previdência Social, essa previdência que faz parte da Seguridade Social. Mas ocorreram aí, depois da criação da Previdência Social, muitas mudanças normativas e a mais recente dela é a da reforma da Previdência, do dia 12 de novembro de 2019. E é isso que eu quero conversar com vocês. Diante desta reforma da Previdência, nós temos o que comemorar? O aposentado, ele já está aí recebendo seu benefício previdenciário. Mas e os aposentados do futuro? É sobre esses que quero conversar agora. Esta mais recente reforma da Previdência, ela desmantelou aí todo o sistema de seguridade social, ela trouxe inúmeras dificuldades aí para que as pessoas conquistassem os seus benefícios no futuro. Enrijeceu as condições, os requisitos para concessão desses benefícios previdenciários e também diminuiu consideravelmente a renda dos benefícios. Então, gostaria de mencionar que ela estabeleceu uma idade mínima para aposentadoria especial, aquela aposentadoria em que a pessoa trabalha em condições que fazem mal à sua saúde ou integridade física, o que seria um contrassenso, justamente porque este trabalhador sai do agente nocivo mais cedo antes de que cause um dano, um prejuízo irreparável para a sua saúde. E ela estabeleceu também uma regra de transição igualmente nociva, na maioria dos casos aí, de 86 pontos em idade e tempo de contribuição, sendo pelo menos 25 anos na função insalubre ou periculosa. Neste caso, para a regra definitiva, a pessoa tem que ter pelo menos 60 anos de idade. Existem as outras hipóteses de idade mínima de 55, no caso do minerador, e de idade de 58, aqueles que trabalham em mineração, mas afastados da frente de produção, sendo aí também requisitos de pontuações tão rígidos quanto aqueles que se aposentam aos 60 anos de idade. Aposentadoria por tempo de contribuição, até o término das 4 regras de transição que existem para aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixa de existir, havendo apenas a aposentadoria voluntária, quando a mulher se aposenta com 62 anos de idade e o homem com 65 anos de idade. E a regra, para a maioria dos casos de cálculo, é aquela baseada em 60% de todos os salários de contribuições provenientes de julho de 94 até a data de um mês anterior ao requerimento, mais 2% do que ultrapassar a carência de 15 anos para a mulher, 20 anos para os homens. Existem 2 hipóteses de regra de transição, que se aposenta com 100% da média, mas a regra definitiva, o que vai imperar, o que já impera na maioria dos casos, é essa regra de 60% mais 2, sem o descarte dos 20% dos menores salários, o que com certeza diminui também consideravelmente a renda dos benefícios. Então, se antes nós tínhamos fator previdenciário e reclamávamos tanto que diminuía a renda do trabalhador e quase sempre diminuía mesmo, agora nós temos uma situação muito mais difícil, porque vários segurados da Previdência Social ficam sem a condição de se aposentar aí por numerosos anos. A pensão por morte deixou de ser integral, então agora ela é de 50% mais 10% por dependente, sendo integral somente no caso de 5 dependentes ou mais. Lembrando que a cota parte da outra pessoa que deixa de ser dependente não reverte
para os demais. Outra situação que pode-se dizer que causou espanto, perplexidade, é em relação ao benefício de aposentadoria por invalidez. Esse benefício, quando a pessoa, entendido atualmente, né, o codinome certo é benefício por incapacidade permanente, essa pessoa não tem condições de retornar ao trabalho, salvo em algumas situações, mas em regra essa pessoa está permanentemente incapaz para o trabalho. Hoje, o cálculo da renda é de 60% mais 2% do que ultrapassar a carência de 20 anos, sem descartar também os 20% dos menores salários. E antes ela era de 100% e com descarte dos 20% dos menores salários. Então pode ser que essa pessoa, muitas vezes arrimo de família, fique em uma situação sem poder trabalhar e com uma renda muito menor e que é difícil inclusive de se manter a si próprio, quanto mais os demais. E essa reforma da Previdência, ela foi instituída, né? Um argumento das pessoas que lutaram tanto para que ela fosse aprovada, inclusive dos políticos, é que ela era necessária para salvaguardar as presentes e futuras gerações e que o sistema previdenciário poderia quebrar a qualquer momento. Pois bem, 0,3% somente da população acima de 65 anos de idade está em empregos formais. Então, portanto, como que a gente pode pensar que essa população, a maioria que exerce aí trabalhos manuais, podem de repente se aposentar, se manter no mercado de trabalho, porque não se contratam geralmente idosos para essas funções, então eles vão se ver sem benefícios previdenciários e na miserabilidade, o que vai atrapalhar consequentemente a economia, o giro aí de mercado. Eles não vão, por exemplo, fazer compra aos mercados, pelo menos da maneira como faziam antes, e a gente vai ter uma grande parcela da população na informalidade, sem emprego, sem renda e sem benefícios previdenciários, e elas também não vão estar contribuindo aí com a previdência social. Esse déficit que tanto se trata também e que não é da forma como se propagou, muito embora a gente tenha aí que avaliar uma reforma da previdência, poderíamos pensar numa instituição de uma idade mínima, mas não da forma como foi realmente realizada, pensando de uma forma a curto prazo e não numa economia aí a longo e a médio prazo, que não fizessem com que o legislador mais para frente novamente tivesse que instituir novas mudanças previdenciárias. Então, será que nós temos mesmo o que comemorar? Esse futuro aposentado, como que ele estará? Esse futuro aposentado que, no caso, está trabalhando depois de ter trabalhado numerosos anos, de forma muitas vezes bem dificultosa, querendo ter um pouquinho de qualidade de vida, de dignidade. Ele, no momento que vai requerer sua aposentadoria, pensa que vai requerer sua aposentadoria, não consegue o benefício de maneira tão rápida, ou então tem uma renda aí sensivelmente diminuída. Então eu entendo que nós, infelizmente, não temos o que comemorar, só temos o que agradecer aos aposentados que já cumpriram aí boa parte da sua missão trabalhando em prol da coletividade.